Fechou? Imposto de renda ainda, gente. Essa daqui foi o que eu falei no começo. No começo da aula eu falei sobre a possibilidade de declaração conjunta. A declaração conjunta de imposto de renda, eventualmente você pode fazer até o dia 31 de maio aí, é quando acontece de ter um contribuinte e o seu dependente. Havendo o dependente, a pergunta que surgiu foi: se o contribuinte, eventualmente, ele tiver realizado uma omissão de oferimento de renda, houver uma tributação da União em relação a esse cara, há aí uma hipótese de solidariedade entre ele e o seu dependente? A União poderá cobrar dos dois solidariamente, já que eles declararam conjuntamente, fizeram a declaração conjunta de imposto de renda? E a resposta da jurisprudência foi que não. O STJ, em dezembro de 2019, um pouco mais para trás, decidiu que a declaração conjunta não gera responsabilidade, não gera corresponsabilidade, pois isto por si só não subsume as hipóteses do 124 do CTN. E aí eu não tenho ele decorado agora, eu quero que você olhe aí no seu Vadimeco, ou abra o navegador. As hipóteses do 124 do CTN tratam das hipóteses de solidariedade na seara tributária. Fechou? Assim, pelo fato de a declaração do IR ser apenas uma obrigação acessória, tema que já falamos hoje, a obrigação que acarretam fazer ou não fazer pelo contribuinte no interesse da arrecadação, conceito que a gente deu no começo da aula, não resultará na sujeição passiva do outro cônjuge. No caso aqui eram o marido e a mulher e o marido. Portanto, se o outro cônjuge não participou do fato gerador, a declaração do conjunta do IR não o torna corresponsável tributário. Acabou o imposto de renda por enquanto. Do que tem de mais relevante de atualização, vamos tratar agora um pouquinho de IOF e IPI. IOF e IPI. Quanto ao IOF, isso aqui é um negócio super interessante. Se liga. Incide o IOF nas movimentações decorrentes das operações de... Aí eu quero que vocês decorem esse nome, decorem essa expressão, que não é do nosso convívio, não é da nossa vida em geral, pelo menos da maioria. Conferência Internacional de Ações de Sociedade Estrangeira no aumento do capital social de empresa brasileira. Conferência Internacional de Ações de Sociedade Estrangeira no aumento de capital social de empresa brasileira, julgado de novembro de 2021. Fervendo ainda. Dá-se a efetivação da operação de câmbio, o fato gerador do IOF, pela entrega da moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante que equivala, em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional, entregue ou posta à disposição por este. Basicamente a ideia aqui de uma operação de câmbio para aumento de capital social de uma empresa nacional. Então vem dinheiro de fora, entra como se fosse numa compra de ações, como se fosse uma mera incorporação ou como é que fala? Integralização de capital social de empresa. Certo? STJ diz, olha, como há uma operação de câmbio vindo de fora para dentro, há aí sim a necessidade de tributação. Porque o que acontece é, há duas operações aí que a gente tem que separar. Uma, dinheiro entra no Brasil, operação de câmbio, sujeita a IOF. Depois, há a situação do aumento de capital social. Com esse dinheiro que entrou, era dólar, virou real, incidiu o IOF. Daqui agora para o próximo fato, que é aumento do capital social, é outra operação. Isso acontece também num caso bem interessante, que vai ajudar vocês a entenderem do IOF. Existe uma súmula vinculante, cujo número eu me esqueci no momento, que fala assim: não incide ICMS sobre a alienação de salvados de sinistros de seguradoras. A dúvida era, eram duas dúvidas, né? Na verdade, as seguradoras, elas recebem os salvados de sinistros, que são os restos dos carros, por exemplo, e aí ela vende, porque senão ela vai fazer o quê? Vai ficar entulhando lá? Ela vende esses salvados de sinistro. O que resta? O que dá para vender? Essa operação dela acaba sendo constante. Aí se dizia, ó, a habitualidade, a volume, há uma situação que enquadra isso no ICMS. O STF, né, súmula vinculante, disse, olha, se liga, vamos aprender, gente. Primeiro, não há IOF. É uma operação realizada pela seguradora. O IOF já foi cobrado
quando do pagamento do prêmio da seguradora, na realização da operação de seguro, efetivamente. Aí houve uma operação financeira. E essa operação seguinte, isso que é interessante, que gerou a súmula vinculante. Essa operação de venda, ela não é a atividade principal. Ela é como se fosse um pós-fato da operação já tributada de IOF. Por quê? Segundo o STF, se a seguradora não vende os salvados, ela não consegue realizar o serviço de seguro. Porque ela precisa dessa venda para se manter viva, para ter dinheiro. Então o STF diz, olha, por mais que tenha habitualidade, volume, na verdade isso daqui está dentro daquela operação financeira ou operação de seguro que já foi tributada pelo IOF. Isso aqui, essa venda aqui, ela faz parte daquela tributação, daquela situação operada. E o IOF já foi cobrado. Aqui, a gente tem duas situações. Dinheiro entrou, câmbio, pá, IOF. Integralizou o capital social ou aumentou o capital social de empresa brasileira. Não haveria o IOF nessa única operação. Vai haver na operação geral, então, já que veio dinheiro de fora, entrou, houve uma operação de câmbio. Fechou? E aí, eita, peraí que faltou uma coisa. Em maio de 2021 também, antes desse julgado até, o STJ falou, olha, não incide o IOF quando o exportador realiza, e aí chama ACC, adiantamento sobre contrato de câmbio, vinculado à exportação de bens e serviços. Basicamente, significa o seguinte, o cara fala assim, olha, ele faz esse adiantamento sobre o contrato de câmbio para receber já o bem, fixar e garantir o valor, fixar o valor do dólar, o valor do euro em determinado patamar, mas a operação de câmbio só vai acontecer no futuro, na data futura prevista naquele contrato. E aí o STJ disse, olha, não incide quando o exportador realiza o adiantamento sobre o contrato de câmbio. O IOF vai incidir lá na frente, quando ocorrer de fato o contrato de câmbio. Esse adiantamento não significa efetivamente a operação em si, que é tributada pelo IOF. Beleza? Maio de 2021. Julgado interessante também, carinha de AGU, carinha de Magistratura Federal, carinha de Receita Federal também. É uma boa questão. Mais um tema, e esse aqui tem cara de qualquer prova, tá? Quando a gente fala em imunidade tributária, isso cai muito em prova. E as imunidades tributárias, eu não disse ainda para vocês hoje, mas elas são normas de incompetência tributária. Eu já falei para vocês sobre competência, né? Aí quando a Constituição vem e diz, olha, apesar de eu ter te dado a competência para incidir imposto de renda sobre determinadas situações, eu estou te tirando a competência agora em outras. Por exemplo, sobre templos de qualquer culto, sobre papel, sobre os livros, sobre os partidos políticos, sobre as entidades sindicais, sobre as entidades de assistência social, conforme lei complementar. E aí, então, há uma série de imunidades previstas na Constituição que impedem o exercício da competência tributária. Fechou? Fechou. E existem, então, algumas entidades imunes, e aí eu falei várias delas aqui, e a pergunta é, o IOF sobre as operações realizadas por essas entidades imunes também está afastado ou não se afasta o IOF nesses casos? E aí, o SF no tema 328, em abril de 2021, disse o seguinte, a exigência de vinculação com as finalidades essenciais, que é uma exigência constitucional para os partidos políticos, para as entidades de assistência social, a imunidade, ela se vincula a uma prestação exercida por esse sujeito que se vincule às suas atividades essenciais. Se por acaso ele se desvincule das suas atividades essenciais, haveria o afastamento da imunidade também, conforme a previsão constitucional. Então, a exigência de vinculação com suas finalidades essenciais da entidade imune não se confunde com a afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Significa o quê? Que, apesar de ser necessária a existência de vinculação às finalidades essenciais, não se pode exigir das entidades imunes que somente e exclusivamente realizem aquelas atividades, porque há uma série de atividades laterais necessárias para o exercício da atividade final. É possível que determinada entidade precise contrair empréstimo, é possível que ela precise fazer uma operação de câmbio, um seguro. Há N situações que não desvinculam, não desvirtuam por completo a atividade daquela entidade.
Então o STF disse que disso resulta que uma interpretação muito restritiva sobre a imunidade do patrimônio e renda do pessoal do 156C não se coaduna com a intenção do Constituinte em estabelecer a imunidade. Então a imunidade abrange também o IOF sobre as movimentações financeiras praticadas pelas entidades imunes, desde que vinculadas às finalidades essenciais dessas entidades. E aí, essa interpretação do desde que vinculadas às finalidades essenciais, ela não é restritiva, ela é ampliativa. Ela não significa que tem que ter uma afetação direta e exclusiva de tais finalidades. A interpretação é ampliativa e essa, inclusive, é a interpretação que o STF vem dando em todos os casos de imunidades. Uma interpretação que busca preservar o vetor axiológico da norma. A ideia não é que os partidos políticos tenham liberdade e possam atuar. Se eles precisam fazer movimentações financeiras, não vamos tributar. Se determinado templo religioso precisa alugar determinado terreno que ele tem e reverter esse valor do aluguel para as suas finalidades essenciais, tudo bem, você segue imune. Mas alugar um terreno para um estacionamento não é uma atividade religiosa de um templo de qualquer culto. Mas o STF diz, olha, não importa, ele pegou aquele dinheiro e investiu na sua finalidade. A interpretação da imunidade aqui é ampliativa. Assim, decide o STF. Então, sempre que você buscar uma interpretação sobre imunidade, parta da ideia de que há sempre essa ampliação, essa busca pelo vetor axiológico, essa ideia mais ampliativa das imunidades tributárias por parte do STF. Para encerrar, um julgado muito interessante do IPI em relação à seletividade. O IPI é um imposto seletivo, ou seja, ele tributa mais produtos menos importantes e tributa menos produtos mais essenciais. Então, quanto mais irrelevante, digamos assim, para a sociedade, e eu vou dar exemplos aqui, cerveja, álcool de modo geral, cigarro, tá de um lado, tributa mais. Água, produtos vegetais, alimentação, produtos de primeira necessidade, menos seletividade. Isso é a seletividade. A pergunta é, e foi isso que foi fixado lá pelo STF. A água, ela é para baixo, ela é importante. Mas a água é envasada em garrafões de plástico, que normalmente está lá em cima. E aí, o que faz quando eu vendo o garrafão inteiro? Aí o STF fixou a seguinte tese. É constitucional a fixação de alíquotas de IPI superiores a zero sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas, ainda que utilizados para o acondicionamento de produtos essenciais. 12 de maio de 2021. Maio estourou. O caso do julgado referia-se aos garrafões, garrafas e tampas plásticas utilizados para acondicionar a água, bem essencial, submetido a alíquota zero. Lá embaixo, por ser essencial. O princípio da seletividade não implica imunidade ou completa desoneração do bem, ainda que seja essencial. Essa foi a decisão do STF em maio de 2021 sobre IPI e seletividade. Ou seja, tudo que se acopla ao bem não necessariamente segue a sua facilitação em relação ao IPI. A seletividade é, de fato, bem seletivo e separa esses aspectos. Fechou? Gente, um prazer estar com vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado a todos que acompanharam aí a aula toda. Quem está assistindo depois no YouTube, estamos à disposição. @professor Léo Vieira. É isso. Foi um prazer ter vocês aqui. Um grande abraço e até a próxima.